gente, torcedor do Botafogo, tem motivos para estar muito feliz, né? Segundo jogo, segunda vitória e segunda vitória merecida. Botafogo, hoje, lá em Araraquara, foi melhor na maioria do tempo, né? Em grande parte do jogo, o Botafogo foi melhor do que a Ferroviária, porque a Ferroviária resolveu entrar com um time misto, com apenas 3 titulares, guardando o time para a Série A2 do Campeonato Paulista, onde está tentando o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E aí se deu mal. O Botafogo não tinha nada a ver com isso. Fez uma marcação alta, muito forte, na defesa improvisada da Ferroviária, e aí ganhou a maioria das bolas, né? Conseguiu recuperar a bola no campo de ataque, ou seja, na defesa da Ferroviária, e através desse tipo de recuperação de bola, o Botafogo criou várias chances, né? Só o Nenê, por exemplo, conseguiu 3 oportunidades no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro da Ferroviária, e perdeu, né? E o time da Ferroviária, em todo o primeiro tempo, só veio realmente levar perigo ao gol do Botafogo depois dos 40 minutos. Depois dos 40 minutos, quando o Botafogo diminuiu mais, tirou um pouco o pé do acelerador, e aí a equipe da Ferroviária começou a gostar do jogo e a criar algumas chances. E aí o que aconteceu? Quando a Ferroviária estava melhor na partida, a gente chamava atenção querendo que o jogo terminasse rápido, terminasse logo esse primeiro tempo, para justamente acabar com a pressão da Ferroviária. Eis que o Botafogo vai ao ataque, já nos acréscimos, né? E aí a bola sobra para o escanteio. O Nenê, que não estava bem no primeiro tempo, tinha perdido 3 chances cara a cara, que ele não costuma perder, né? Bate muito bem na bola, no escanteio, né? É um rei da assistência, o cara realmente é fenomenal. Botou a bola na cabeça do Igor Maduro, que aos 48 do primeiro tempo subiu mais do que a zaga, cabeceou com convicção, abrindo o placar para o Botafogo. Logo em seguida, o juiz terminou o primeiro tempo, e aí veio o segundo tempo. E a gente via, logo no início do segundo tempo, o Botafogo conseguindo ainda fazer essa marcação alta, que a gente chamava atenção, e levantava a questão de que a marcação alta é uma marcação que cansa bastante. Então a gente não sabia se o Botafogo iria voltar no segundo tempo com a marcação alta, mas voltou e continuou tomando as bolas e criando chances de gol. Até que num contra-ataque, numa tomada de bola, de novo, tomou a bola na defesa da Ferroviária, acionou o Rodolfo, que tem um entrosamento com o Felipe Azevedo incrível, né? E ele entra pela direita e não cruza como um jogador comum. Ele simplesmente dá de trivela um passe na cabeça do Felipe Azevedo, no segundo pau, por cima do zagueiro. E aí o Felipe Azevedo, melhor ainda, cabeceia no chão, sem chance para o goleiro, lá no cantinho, e faz o segundo gol do Botafogo, né? Um gol que deixou a Ferroviária atordoada, né? E isso já era por volta dos 20 minutos, mais ou menos, de jogo. Foi aos 13, melhor dizendo, né? E aí o técnico da Ferroviária viu que iria perder o jogo e se brincar de goleada, porque o Botafogo era muito melhor em campo. E aí, de uma vez só, depois do gol, isso por volta aí dos 20 minutos, ele bota todo o resto do time que ele pôde botar nesse segundo tempo, titular. Botou 4 jogadores de uma vez, já tinha colocado um, então ele foi por tudo ou nada, né? Se contunisse algum jogador, ele não tinha mais como substituir. Ele foi e colocou 4 jogadores, e aí, a partir dos 20 e poucos minutos, a Ferroviária mudou a história do jogo, né? Começou a atacar o tempo todo, entrou um meio campo que eu gostei bastante, o número 10,
jogador realmente muito bom jogador, o Albano, e aí ele começou a ditar o ritmo no meu campo, ia lançar bolas no ponto futuro ali, para os jogadores entrar cara a cara, e aí brilhou a estrela do goleiro do Botafogo, o Max Wallace, e também da defesa do Botafogo, porque o Lisca, sentindo o perigo, colocou o zagueirão Júlio Vaz, né? E aí ficou uma zaga alta, e essa bola que era cruzada o tempo todo na área do Botafogo, o Júlio Vaz foi gigante lá de cabeça, junto com o Igor Moraes e com o Ian Souto, segurando a equipe da Ferroviária o tempo todo, né? E administrando esse resultado até o final da partida, né? Ele ainda colocou o ceifador lá na frente para tentar segurar a bola. Também na jogada que houve muitos escanteios a favor da Ferroviária, muitos, né? E ali também o Henrique Dourado, com a alta estatura e bom de cabeça como ele também ajudou a defesa, né? E o Botafogo construiu uma vitória merecida, porque só se viu a Ferroviária jogar os 25 minutos finais do segundo tempo, quando o técnico não só colocou 4 titulares, como mais um que tinha colocado 5, mas também botou jogadores descansados, né, contra os jogadores do Botafogo que estavam cansados, porque fizeram uma marcação-pressão, fizeram uma marcação alta que cansa bastante, né? E aí o Botafogo soube administrar bem, e no final, quando o lado esquerdo da Ferroviária crescia bastante no jogo, o Lisca também foi inteligente e colocou ali um outro lateral no lugar do Maduro, né? Entrando o Diogo Matheus, e aí fechou junto com o Eric, que foi um dos melhores em campo para mim hoje. Então fechou aquele lado ali, fechou a portinha ali, e a Ferroviária não conseguiu atacar mais pela esquerda e começou a atacar pela direita. Já era tarde, né? O jogo foi para os momentos finais, minutos de acréscimos, mas em nenhum momento, apesar da pressão, a Ferroviária mostrava que poderia virar aquele jogo. Poderia até fazer um gol no final, por todas as chances que criou. Mas virar o jogo seria muito grande, e chegar pelo menos ao empate era uma coisa inesperada. Então a gente dizia que a vitória estava consagrada, e quando a gente falava exatamente dessa forma, dizendo que a vitória estava consagrada, o árbitro terminou o jogo dando números finais aí para Botafogo 2, Ferroviária 0, 100% de aproveitamento em 2 jogos, um fora de casa contra um grande adversário. É um começo realmente muito bom do Botafogo, né? E agora vai para cima do Figueirense. Esse sim, o Botafogo, da mesma forma que ganhou hoje, tem condições de ganhar do Figueirense lá dentro, porque é mais time do que o Figueirense. Do que a Ferroviária, eu tenho minhas dúvidas. A Ferroviária do lá, eu tenho minhas dúvidas, seria um jogo bem mais difícil. Mas contra o Figueirense, o Botafogo tem condições de também sair de lá com um resultado positivo. Começa bem, se recupera da derrota na Copa do Nordeste, né? Tem uma semana inteira para descansar e trabalhar em João Pessoa para ir para o Sul, né? Para Santa Catarina, jogar descansado contra o Figueirense e tentar uma nova vitória para ir embalar de vez nessa competição, onde ele é um dos primeiros colocados, né? Se não for o primeiro, pelo menos em termos de pontos ganhos, é o primeiro. Não sei se no saldo de gols, daqui a pouco o Franco Ferreira vai colocar para a gente como ficou aí a tabela de classificação, mas o Botafogo é um time de 100% de aproveitamento e começa fazendo jus àquele comentário antes de começar a competição, quando nós dizíamos que o Botafogo seria um dos favoritos a passar para a segunda fase da competição, assim como é a Ferroviária, assim como é o Barra, que jogou aqui um timaço e que hoje mostrou que é um timaço, metendo, se foi 2 ou foi 3-0 lá no Maranhão, né, mostrando que é um time que também deve chegar à segunda fase da competição. Então, gente, resumindo, é isso aí. Botafogo 2-0 merecidamente, jogou mais bola durante quase todo o jogo do que a Ferroviária, fez por onde merecer, mais uma bela exibição. Botafogo está no caminho certo para conseguir a classificação para a segunda fase da competição, e aí sim, talvez com algumas outras contratações pontuais, né,
começar talvez aí numa segunda fase, desta vez para tentar realmente o tão sonhado acesso para a Série B. Eu vou ficando por aqui, desejando um resto de final de semana maravilhoso para todos os nossos ouvintes, em especial para o torcedor do Botafogo, que tem muito que comemorar aí nesse restante de sábado e amanhã no domingo. Uma boa noite a todos.